Saudas irmãs e irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre a salvação. E assim faremos essa abordagem em 7 itens, porém veremos nesse vídeo os 4 primeiros. O que é salvação? O termo é oriundo do latim salvatio, de salvare, e significa salvar, resguardar. E assim entendemos que a salvação pode se referir a um tema religioso, como também a um tema secular. Como o uso religioso tem a ver com salvar-se do maligno, do mal, do inferno, da danação eterna, de inimigos espirituais e também de inimigos físicos. Com a morte na cruz do Calvário, Jesus passa a salvar todas as almas das pessoas que se arrependem e o buscam como único e suficiente Salvador. Já com o uso secular, o termo tem ampla variedade. O goleiro salvou o time de levar um gol. Salvamos uma cópia no computador. O bombeiro salvou uma pessoa de um incêndio. No último minuto, o jogador salvou seu time da derrota. Um colega se salvou de um grave acidente. E por aí temos vários outros exemplos. De fato, herdamos uma tradição e teologia wesleyanas que foram deixadas como legados de John Wesley para o povo chamado metodista. E assim a salvação é um evento muito importante porque marca a vida das pessoas completamente. É quando elas sentem que receberam a certeza da salvação eterna e que quando descansarem e partirem da existência humana, suas almas estarão salvas porque aceitaram a Jesus como Salvador. Nisso, as pessoas, além de salvarem fisicamente a si mesmas de situações que se lhe apresentam diariamente com sérios riscos de perecer, elas também têm a certeza de que não perecerão eternamente. Sabem assim que mesmo sendo temporária a salvação física do corpo, a salvação da alma será eterna. Ao meditarmos nas Escrituras Sagradas, observamos vários exemplos a respeito da salvação. Um deles é o da libertação de Israel da escravidão do Egito, que lhe trouxe uma posição de povo liberto. Em Êxodo 13, versículos 21 e 22, o povo de Israel foi salvo por Deus da morte, tanto de dia quanto de noite. De dia, uma nuvem cobriu o povo em sua jornada, trazendo o frescor da sombra, para que não perecesse devido ao calor excessivo no deserto, que poderia levar à morte por desidratação. E de noite, a mesma nuvem tornada numa coluna de fogo proporcionava calor para que o povo não perecesse devido ao frio que caía durante a noite. E o pior é que a areia não segurava o calor do dia. Dessa forma, o povo era salvo fisicamente. Vejamos o relato. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de dia do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Outro evento relacionado à salvação física do povo de Israel se deu durante a travessia do Mar Vermelho, como atesta Êxodo 14, versículos 21 e 22. Vejamos. Então Moisés estendeu as mãos sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe qual muro à sua direita e à sua esquerda. Outro exemplo interessante foi a salvação física de Paulo, quando um grupo conspirou numa armadilha para matar a Paulo. É o que relata Atos 23, versículos 22 a 24. Então o comandante despediu o moço, ordenando-lhes que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Chamando 2 centuriões, disse: aprontai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E mandou que aparelhassem cavalgaduras para que Paulo montasse, a fim de o levarem a salvo ao governador Félix. Um quarto exemplo de salvação é o texto de Gênesis 14, versículos 14 a 16. Vejamos. Ouvindo, pois, Abraão
que seu irmão estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até o Bar, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Nesse evento, Ló e os seus bens foram salvos por intermédio de Abrão. Observamos assim 4 exemplos de vários que há na Bíblia sobre a salvação física. Entretanto, observamos em Jesus uma ampliação do tema salvação. Ao refletirmos no texto de Lucas 4, versículos 18 a 19, temos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus afirma que a salvação não resume a salvação física apenas, mas de situações de sofrimento. De fato, Jesus buscou salvar o ser humano em sua totalidade, física, emocional, espiritual, pessoal, social e ainda mais. Isso quer dizer que as pessoas também são salvas de sofrimentos internos e externos que lhes afetam. O que acontece é que na época de Jesus, pessoas com deficiências físicas sofriam exclusão social a ponto de não terem acesso ao templo em Jerusalém, o que as levava a sofrimentos emocionais e espirituais. Foi aí que Jesus trouxe a salvação que tanto elas precisavam, não apenas da alma, mas também de outras áreas que mencionei. Veremos agora o segundo item. Qual a relação da salvação e a graça de Deus? A palavra graça é oriunda do latim gratia, que significa favor, benevolência, reconhecimento e agradecimento. É claro que também tem outros significados, como algo que não tem preço. É o caso, por exemplo, de assistirmos uma peça teatral e não pagarmos pelo ingresso. Deste modo, entendemos que a salvação é um favor imerecido da parte de Deus para com o ser humano. Foi uma benevolência que Deus concedeu à humanidade. De fato, a salvação pela graça de Deus foi uma providência revelada em Cristo Jesus. É o que atesta João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por esse relato, temos o grande amor de Deus, que se tornou numa intervenção ao ter enviado o seu unigênito Filho como um favor, mesmo que merecido à humanidade. Deus assim foi revelado ao ser humano quando Jesus disse que o Pai estava nele, em João 14, 8 a 11. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces? Felipe, quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Foi através da graça imerecida que Deus providenciou a salvação em seu Filho Jesus, como o texto de Gênesis 3,15 relata. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu mesmo prefiro o termo haverá, ao invés do termo porém, porque tempos depois a profecia se cumpriu, em que após Jesus ter sido ferido na cruz do Calvário, ao ressuscitar ao terceiro dia, pisou na cabeça do maligno. E foi em Lucas 1, 26 a 31, que Deus manifestou a Maria, através do anúncio, que ela tinha sido escolhida para que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito, Jesus, se esvaziasse de seu poder e assumisse a forma humana para viver a humanidade na humanidade, para resgatá-la devido ao rompimento que ocorrera no passado,
quando o ser humano preferiu deixar Deus de lado ao querer se tornar um semideus. Vejamos o relato. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Assim, Deus revelado em Jesus, seu Filho unigênito, assumiu a forma humana para salvar a humanidade, no qual esta foi a providência divina ou a graça imerecida em que o ser humano poderia ser reconciliado com Deus. Claro que a intenção de Deus em enviar a Jesus para a humanidade é para salvá-la do pecado, que traz como consequência a morte. O relato bíblico de Romanos 6, 22 e 23 menciona que o salário ou recompensa do pecado é nada mais, nada menos do que a própria morte. E morte em todos os sentidos, tanto físico como espiritual. Vejamos o texto. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. E como o pecado traz algo muito grave como consequência, é dele que Deus nos quer salvar. Mas o que o pecado é de fato, para Deus querer nos salvar dele? Bem, o pecado tem vários sinônimos: preconceito, maldade, violência, opressão, desonestidade, corrupção, desamor, falsidade, malícia, prostituição, imoralidade, injustiça, deslealdade, traição, exclusão social e outras tantas ações que podemos enumerar que trazem dano para a humanidade, para a fauna e para a flora. E no dano que traz para a humanidade, traz para a própria pessoa que está imersa no pecado, como ela pratica contra o próximo. Isso mostra o desrespeito das pessoas para consigo mesmas, para com terceiros e para com toda a natureza. Infelizmente, o ser humano por si só não consegue se salvar. E por isso que Deus deu o primeiro passo e veio em direção ao ser humano para que ele possa voltar a agir ou reagir em relação à atividade de Deus por causa da passividade humana. De fato, nós não conseguimos nos salvar com nossos próprios recursos. E isso só é possível mediante a intervenção divina, a graça de Deus, que nos trouxe a salvação em Cristo Jesus. O relato de Romanos 5, 8 a 11 comprova que foi Deus quem agiu para que houvesse uma reconciliação, porque o ser humano, devido ao pecado, permanecia passivo. Vejamos. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. De fato, essa reconciliação foi possível mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Deus foi quem buscou a humanidade, e não o contrário, porque o pecado impedia, infelizmente ainda impede, as pessoas de se achegarem a Deus. E, para nossa alegria, é maravilhoso saber que Deus trabalha até agora para salvar a humanidade, como prova de seu infinito amor, como atesta João 5,17. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o que é esse trabalho? Cremos que Apocalipse 3,20 aprofunda essa verdade ao nos informar a ação divina constante na humanidade,
Vejamos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Veremos agora o terceiro item. Em relação ao pecado, como entendemos a salvação, a fé e o arrependimento? Bem, creio que já vimos algo sobre o pecado que leva o ser humano à morte, tanto física como espiritual. Porém, Jesus é a nossa salvação, nesse mundo e no vindouro. E Jesus veio para nos salvar não apenas espiritualmente, mas também enquanto estivermos vivendo na superfície terrestre. Entretanto, para que a salvação seja concretizada em nossa vida e deixe de ser apenas uma abstração, é necessário que ocorra a fé e o arrependimento. Comecemos pelo arrependimento. O termo é de origem grega e procede da palavra metanoia e tem um significado tanto religioso como intelectual. E o que acontece é uma mudança de atos, atitudes, de caráter, de direção, de mentalidade, de caminhar e o que mais apontar para uma mudança ou transformação. E devemos tomar o cuidado para não pensar que o remorso é a mesma coisa, porque não é. No arrependimento, a pessoa tem uma mudança de fato. E no remorso, não. Porque no remorso a pessoa sente por si pelo mal ou dano feito, mas não sente em relação pela pessoa que foi a vítima de seus atos e prejudicada. E como no caso estamos abordando o termo em relação à religião cristã, nós somos chamados e chamadas a nos arrepender dos caminhos que nós seguimos e que nada tem a ver com o verdadeiro caminho, Jesus. Dessa forma, entendemos que se arrepender é deixar práticas prejudiciais e danosas que afetam o ser humano, que o leva a lesar a si mesmo, a terceiros e a natureza que Deus criou. É através do arrependimento que não vivemos mais fazendo tudo que desagrada a Deus e traz prejuízos e danos ao mundo e à sociedade em que habitamos. Ao nos arrepender, nos afastamos da corrupção humana e nos aproximamos da santidade divina, mesmo vivendo no mesmo mundo. O Evangelho de Mateus 3, 1 a 2 e 4, 17 menciona a importância do arrependimento para se obter a salvação. João, o Batista, apregoava o arrependimento e em seguida Jesus passou a apregoar a importância do arrependimento. Vejamos os relatos. Mateus 3. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E agora vejamos Mateus 4. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vemos que tanto João, o Batista, como Jesus apregoaram a importância do arrependimento para que a salvação venha a concretizar-se na humanidade. Jesus mesmo no Evangelho de Marcos 16, 15 e 16 enfatizou a seus discípulos que as boas novas devem ser apregoadas. Vejamos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Temos aqui que quem crer, ou seja, ter fé e acreditar, será salvo, porque creu e se arrependeu de fato. Mas não ocorrendo isso, a consequência é triste, porque trará a condenação. Porém, surge uma indagação. O arrependimento é um processo constante ou ocorre uma vez só? Bem, tem um dito que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Mas isso não é bem assim, porque a conversão mesmo é um processo constante e não um ato mágico, que de repente a pessoa está convertida e não peca mais. É só quando as pessoas partem do mundo é que Deus dirá se elas se converteram de fato ou foi uma conversão de fachada. O arrependimento, como um ato de mudança, tem um início e tem um processo constante, em que as pessoas vão se transformando. Nós nos arrependemos de nossos pecados até os praticados, até o último ato. Porém, infelizmente, não estamos imunes de praticar outros. Quando aceitei Jesus, me arrependi de meus pecados cometidos até o momento, mas os que eu cometi depois, e ainda cometo na ignorância, na inocência e na consciência, devo também me arrepender. Vejamos 1 João 6 a 10.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Em seguida, em 1 João 2, 1-2, temos: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Os relatos atestam que, mesmo tendo ocorrido o arrependimento, ainda falhamos, mas temos consciência disso e nos reconciliamos com Deus, e claro, com quem tenhamos pecado. Chegamos agora a algo importante. Se nós almejamos a salvação e o arrependimento vem devido ao pecado que nós cometemos, nós somos salvos mediante a fé, porque nós cremos em Jesus como Filho unigênito de Deus, que foi enviado para salvar a humanidade do pecado, oriundo do império das trevas. E somos salvos mediante a fé, que passamos a ter em Jesus ao deixar a fé vazia que tínhamos no mundo. De fato, fé todo mundo tem, porém a fé em Jesus é a que nos salva de fato nessa vida e no futuro por vir. Creio que se não fosse a intervenção de Deus através de seu Filho Jesus, que nós não seríamos pessoas alcançadas por sua salvação. E se nós tivermos fé em Jesus, que se doa a nós, nós respondemos a essa ação ao nos arrepender de todo o mal que fizemos e que estávamos fazendo contra nós mesmos, contra nosso próximo, contra a natureza que Deus criou e contra o próprio Deus. Quarto item: a salvação proporciona o novo nascimento? Para o metodismo, quando uma pessoa é perdoada ou justificada de seus pecados mediante a fé em Jesus, que é a providência de Deus para a humanidade, essa graça já abordada proporciona no coração das pessoas um novo nascimento. Ela nasce não fisicamente, mas interiormente. E claro que essa mudança interior influencia a nova vida exterior das pessoas. Compreendemos assim que a pessoa se torna uma nova criatura, como atesta 2 Coríntios 5,17. Vejamos: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com isso, Deus perdoa o pecado e, ao mesmo tempo, a pessoa é purificada de seus pecados. É a isso, simultaneamente, a justificação e o novo nascimento que acontecem. Claro que alguém pode indagar se com a regeneração ou o novo nascimento, sinais externos como o batismo e a religiosidade ocorrem. De fato, o batismo não faz como um ato que não faz ninguém nascer de novo, porque ele é uma celebração pública que confirma o novo nascimento que ocorre interiormente. Isso quer dizer que muitas pessoas que foram batizadas com o tempo se afastaram da igreja terrena de Jesus. Bem, que o batismo deve ocorrer, deve, mas sem arrependimento e sem novo nascimento, ele foi apenas um evento e nada mais na vida da pessoa em questão. E a religiosidade é a prática devocional que passa a ser presente na vida de quem nasceu de novo. Bem, claro que a vida devocional deve ocorrer com alegria e não para preencher tempo que sobra. E deve ser para proporcionar comunhão com Deus e não para demonstrar para Ele que fazemos a nossa parte. Assim, não devemos ignorar o que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Dessa forma, com o novo nascimento, a pessoa passa a ter uma vida externa transformada em decorrência da mudança interna que houve. Isso quer dizer que a pessoa agora tem como base em sua vida a Deus e que vive agora pela fé e pratica tudo que é digno e justo. E assim a pessoa vive uma vida com frutos produtivos em que ela passa a viver uma vida transformada e se torna motivo de alegria e regozijo na sociedade e no mundo em que vive. Gálatas 5, 22 e 23 menciona que frutos as pessoas agora passam a ter. Vejamos. Mas
O fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É claro que ao viver e praticar esses frutos, nós compreendemos que a pessoa agora é uma crente convertida e não uma crente convencida. E passa a ter um testemunho de vida e não mais um testemunho de vida. E podemos ainda afirmar que ela se tornou num crente de fato e não num crente de fachada. Também deve ficar claro que a salvação já começa nessa vida e dará continuidade por toda a eternidade na vida por vir. E como membros da Igreja Terrena de Jesus, não devemos nos preocupar exclusivamente com a salvação eterna da alma, porque assim ignoramos que a Igreja também tem um papel social no mundo ao apregoar a salvação em outras áreas como o bem integral do ser humano, e que também se manifesta no cuidado em que a salvação deve se estender para o meio ambiente, para salvar também a fauna e a flora. Não devemos nos preocupar somente com a alma e ignorar o corpo, porque assim deixamos de agir no mundo para salvá-lo e ficamos com a cabeça exclusivamente no paraíso. E fazendo isso, descuidamos da criação de Deus e do nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta e com tudo que Deus criou. Espero que o que aprendemos aqui possa lhe ajudar em sua caminhada diária, crendo que Deus está conosco, nos abençoando, mesmo em meio às tempestades que se levantam sobre nós. E até o próximo estudo, em que abordaremos mais 3 temas, aliás, mais 3 itens relacionados ao tema sobre a salvação. Que Deus abençoe e que possamos refletir sobre o conteúdo também desse vídeo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.